Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos começando o nosso Caminhando Juntos dessa semana. E para mim sempre é um motivo de grande alegria poder ter esse encontro com você, especialmente porque esse é um encontro na palavra do nosso bondoso e gracioso Deus. Nessa semana, nós queremos refletir brevemente, tendo como fundamento a leitura do Evangelho do 8º domingo do período de Pentecostes, que é a parábola do joio, ou a parábola do joio e do trigo, registrada em Mateus capítulo 13. A parábola está nos versículos 24 a 30 e a explicação dos versículos 36 a 43. E nós colocamos como tema para essa nossa reflexão, juntos recebendo e compartilhando a boa semente. Juntos, recebendo e compartilhando a boa semente. Queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, essa parábola do joio e do trigo é uma parábola bastante conhecida, mas eu gostaria de fazer a leitura para que a gente tenha ela assim bem viva em nossa mente. Primeiramente a parábola, depois nós vamos para a explicação da parábola. Diz assim: Jesus contou outra parábola, ou seja, essa é uma parábola dentro de uma série, de umas sequências de parábolas que Jesus tinha contado. O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Observe esse detalhe: semeou sementes boas em suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Veja que o joio e o trigo e o joio, eles são muito parecidos, são duas plantas muito parecidas. É difícil discernir o que é joio e o que é trigo, especialmente quando elas estão pequenas e estão em fase de crescimento. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, aliás, quando as plantas cresceram, melhor dizendo, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Ou seja, na hora dos frutos, você percebe que o trigo produz um fruto e o joio produz outro fruto. Na hora dos frutos, se percebe a diferença dos dois. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio o joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. Ou seja, depois alguém foi lá e semeou o joio. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Veja, os empregados logo querendo dar um jeito naquela situação. Vamos arrancar o joio e deixar o trigo. E olha a resposta do patrão. Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Então a gente percebe aqui a preocupação que tinha esse patrão com cada pezinho de trigo. Porque ao arrancar o joio, por acidente ou por confundir ainda as plantinhas, alguém poderia arrancar também o trigo. E aí a orientação: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu celeiro. Então veja que a separação deveria acontecer apenas na época da colheita, quando ficasse bem claro o que é joio e o que é trigo. O joio deveria ser queimado e o trigo deveria ser levado para os celeiros. Muito bem, Jesus contou essa parábola, várias coisas, outras parábolas foram contadas, Passou-se um tempo, e aí então acontece o que nós temos escrito a partir do versículo 36. Diz assim: Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Veja que Jesus já estava num outro ambiente, num outro espaço, já agora na casa. E os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Porque os discípulos ouviram essa parábola,
ficaram confusos, ficaram pensativos e não sabiam exatamente o que Jesus queria dizer. E aí agora vem a explicação de Jesus, que é fantástica. Ele diz, a partir do versículo 37, Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. Então veja que Jesus está falando aqui de uma ação de Deus, não está falando de uma ação humana. Tanto é que lá na parábola ele diz, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em suas terras. Tá? O reino dos céus, está se falando de uma coisa divina, está se falando da obra de Deus, está se falando do reino de Deus. E aqui então Jesus deixa claro que quem semeia a boa semente é Ele mesmo, o Filho do Homem, o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. O terreno é o mundo, ou seja, essa semeadura não acontece em outro planeta, né? Não acontece numa região, numa situação imaginária, filosófica, hipotética. Não, acontece aqui, no nosso solo, no nosso mundo, na terra em que nós pisamos. O terreno onde é semeado é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno. Então veja assim, às vezes dá a impressão que está se semeando pessoas. Não, o que Jesus está falando é que a semente que produz o bom fruto, evidentemente é a palavra, é uma ação de Deus na nossa vida. Mas o trigo aqui então é comparado às pessoas que creem, às pessoas que reconhecem os seus pecados, às pessoas que confessam os seus pecados, às pessoas que vivem uma nova vida pela fé em Jesus. E o joio é comparado às pessoas que rejeitam a graça de Deus, que não creem em Deus, que não creem em Jesus e na sua obra redentora, que não reconhecem os seus pecados, que são impenitentes e que vivem obcecadamente praticando o mal. Jesus continua dizendo, o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Veja, Satanás é o tentador, aquele que, como diz Pedro, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Que está sempre procurando uma oportunidade para afastar as pessoas de Deus, para fazê-las cair em tentação e para levá-las à morte eterna. Agora, olha que coisa interessante, a colheita, quando será feita a separação, é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos do Senhor. E a gente pode olhar agora lá para frente, ter aquela visão escatológica, né? Lembrar, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, quando Paulo diz que Jesus vai vir assentado sobre o seu trono, cercado pelos seus santos anjos. As trombetas ressoarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, haverá o grande julgamento, os que não crerem forem condenados e os que creram, aqueles que estiveram mortos e forem ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e terão um grande encontro com o Senhor nos ares. E Paulo conclui dizendo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui, quando fala dessa separação do trigo e do joio e do trigo, Jesus diz, isso vai acontecer de forma efetiva nesse dia em que haverá o grande julgamento. Diz assim, ele continua dizendo, a colheita é o fim dos tempos, e os que farão a colheita, os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará aos seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Veja, então vai haver uma separação entre os que creem e que vivem a fé em Jesus e os que não creem e vivem sob o domínio de Satanás e das trevas. E ele continua dizendo, depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. É a condenação eterna. É quando as pessoas que rejeitaram a graça de Deus, que rejeitaram a oferta de Deus em Cristo Jesus, infelizmente receberão a consequência da sua incredulidade, da sua pecaminosidade, que é a morte eterna. Aqui está se referindo à condenação quando as pessoas serão lançadas no inferno. E a parte mais bonita é o versículo 43. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. O trigo, aqueles que creram, os cristãos, esses, como diz aqui na parábola, serão recolhidos no celeiro,
e o celeiro nada mais é do que o céu, a bem-aventurança na presença gloriosa de Deus nos céus. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. E aí Jesus conclui dizendo, se vocês têm ouvido para ouvir, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Ou seja, o que está sendo dito aqui é algo muito sério. O que está sendo dito aqui é real. Não está se falando em hipóteses, não está se falando de uma forma filosófica, isso é real. Quem tem o perdão e a salvação em Jesus Cristo será recolhido para o celeiro eterno, e quem não tem será condenado. Meus irmãos, dessa parábola aqui nós podemos extrair muitos ensinamentos preciosíssimos, importantíssimos para a nossa vida. Mas hoje aqui eu quero fazer apenas 3 destaques. A primeira questão que eu quero destacar é a questão do monergismo versus sinergismo. O que é monergismo? Na teologia, o monergismo significa que a salvação é obra exclusiva de Deus. Quem tem esse pensamento, a partir das Escrituras Sagradas, ele atribui a obra da salvação exclusivamente a Deus. Já o sinergismo, os sinergistas, eles acreditam que de alguma forma o ser humano vai participar da sua salvação. Que ele precisa de alguma forma complementar o que Jesus fez ou dar continuidade a algo que Jesus fez. Na teologia luterana confessional, está muito claro que a obra da salvação é obra exclusiva de Deus. Se nós pegarmos as confissões luteranas, pegarmos as dogmáticas luteranas, nós vamos perceber que isso está muito claro. Algumas semanas atrás eu também fiz um programa aqui falando das 2 setas, né? Que a verdadeira religião é aquela que nós podemos fazer uma seta de baixo, aliás, de cima para baixo, destacando a obra de Deus, a revelação de Deus, a ação de Deus em nosso favor e realizando plenamente, satisfatoriamente a nossa salvação. E que as religiões falsas podem ser simbolizadas com uma seta de baixo para cima, quando as pessoas tentam, de alguma forma, fazer alguma coisa, ou construir um plano, ou desenvolver um plano, para que elas possam chegar até Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelas suas boas obras, pelas suas boas ações e assim por diante. Pois essa parábola aqui, ela também enfatiza essa questão do monergismo de Deus, da ação, de que a salvação é uma ação exclusiva de Deus. Veja, o mundo que aqui é citado como campo foi criado por Deus. Quem semeia a boa semente, está claro que é o Filho do Homem, é obra de Deus. Quem sabe definir o que é trigo, o que é joio, não são os empregados, é o próprio patrão, o próprio Deus. Só Deus sabe quem crê e quem não crê. Só Deus consegue ver o coração, porque só Ele consegue colocar a fé e preservar a fé no coração das pessoas. É Ele que enviará os seus santos anjos para fazer a separação do trigo e do joio no final dos tempos. É Ele que determina que o trigo seja colocado num celeiro. E que celeiro? O celeiro é dele. É o céu, que é dele. Obra é criada por Deus. E é Ele que vai determinar que o joio será lançado no inferno, que também só existe porque Deus permite que exista. Então, veja, nada do que acontece nesse texto acontece por iniciativa ou por ação humana. Mas tudo acontece por iniciativa e por ação de Deus. Então, isso é uma coisa muito bonita quando a gente interpreta a Bíblia, todos os seus textos, inclusive as parábolas, dentro daquela visão luterana confessional, a partir da doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina central. Como se, imagine se as doutrinas fossem uma espécie de uma roda de uma bicicleta, que tem vários raios, várias doutrinas, mas existe uma doutrina central, que é a doutrina da justificação pela fé. E quando nós vemos a Escritura Sagrada, quando nós lemos a Escritura Sagrada desse ponto de vista, nós vamos perceber que, realmente, o sinergismo é heresia. O ser humano não participa da obra da salvação. Ela é obra exclusiva, ela é obra completa, ela é obra plena
realizada por Deus através do seu Filho Jesus Cristo e através da ação do seu Santo Espírito. Jesus conquista o perdão e a salvação de forma completa e plena, e o Espírito Santo, através da palavra, do batismo e da Santa Ceia, cria, preserva e mantém a fé em nosso coração. E assim Deus nos declara justos pela justiça de Jesus conquistado na cruz e nos dá a salvação. É bem verdade que a gente precisa entender que a igreja tem a sua ação, né? Mas a ação da igreja, a minha e a tua ação, é no sentido de semear. Nós só podemos jogar a semente, nós só podemos testemunhar o que Jesus fez. Nós não temos a capacidade de convencer uma pessoa que ela é pecadora. Nós não temos a capacidade de convencer uma pessoa a crer em Jesus. Nós podemos jogar a semente, mas quem vai fazer essa semente germinar, nascer e crescer e produzir um bom fruto, um trigo nessa lavoura de Deus, é o próprio Deus através do seu Santo Espírito. Então essa é a primeira coisa que eu destaco. A segunda que eu destaco, que é muito interessante nesse texto, que o trigo e o joio, eles estão juntos. Eles convivem juntos, né? Quando os empregados aqui fazem a sugestão de arrancar o trigo, o patrão diz, não, vocês vão correr o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Quando eles querem arrancar o joio, o patrão diz, não, ao arrancar o joio, vocês podem estar arrancando o trigo junto com o joio. Então veja assim, o que Jesus está nos ensinando? Que na igreja existem pessoas que creem e existem pessoas que não creem. Existem pessoas que podem ser comparadas ao trigo e existem pessoas que podem ser comparadas ao joio. E Deus não nos dá o direito de emitirmos julgamentos. E Deus não nos dá o direito de irmos fazer uma limpeza na igreja. Vamos tirar o joio, deixar apenas o trigo. Não, a ordem é deixem que eles convivam juntos. E a separação vai acontecer na colheita, no final dos tempos. Quantas vezes as pessoas emitem julgamentos, emitem juízos, às vezes pautados na hipocrisia, às vezes pautadas no puritanismo, às vezes pautadas no legalismo, querendo colocar pessoas à margem da igreja, querendo colocar pessoas para fora da igreja, usando argumentos humanos, usando argumentos que não são bíblicos, que não vêm de Deus, para talvez assim tornar a igreja mais pura, tornar a igreja mais consagrada, mais dedicada a Deus. Isso não é um discurso bíblico, isso não é um discurso cristão e isso não vem de Deus. Isso é uma tentativa de prejudicar a igreja quando a pessoa age assim, né? É bem verdade que a igreja precisa ter disciplina. Se nós olharmos Mateus 18, nós vamos ver Jesus orientando os passos que a igreja deve seguir no processo de disciplina cristã. Mas escute bem, meu irmão, quando a igreja pratica a disciplina, não é para purificar a igreja. Não é para deixar apenas o trigo e jogar o joio fora. Não é para se livrar das pessoas. Quando a igreja pratica a disciplina, mesmo quando ela chega na ação mais extrema, que é a excomunhão, o objetivo sempre é levar a pessoa ao arrependimento, que a pessoa reconheça o seu erro, se volte em arrependimento para Jesus, com fé em Jesus, e seja reintegrada à comunhão, para que ela não fique na igreja, na impenitência, mas que ela seja uma pessoa penitente e integrada no corpo de Cristo, na comunhão com Jesus e com a sua igreja. Então, o objetivo da disciplina cristã não é se livrar dos desafetos, se livrar daqueles que nós julgamos que sejam problemáticos, se livrar daqueles que nós poderíamos dizer que são o joio. Esse não é o objetivo da excomunhão. O objetivo da disciplina e até da excomunhão é trazer as pessoas para a comunhão, integrá-las e mantê-las integradas no corpo de Cristo para que recebam o perdão e a salvação eterna. Então veja, essa parábola nos deixa muito claro que não cabe a nós fazermos julgamentos, que não cabe a nós querermos defender a igreja. Aliás, eu sempre tenho dito que a igreja dos nossos tempos, ela padece, porque dentro dela tem muitos advogados querendo defender a igreja e querendo combater aqueles que eles acham que de alguma forma são uma ameaça para a igreja. A igreja não precisa de advogados nesse sentido.
Jesus não precisa de advogados nesse sentido, porque o advogado de Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas de que elas são pecadoras. É o Espírito Santo que convence as pessoas a crerem em Jesus. É o Espírito Santo que convence as pessoas a trilhar o caminho da fé. O que Jesus pede de nós é que nós sejamos testemunhas. Testemunhas são aqueles que dizem o que Jesus fez, o que Jesus representa, o que Jesus significa para elas. E isso nós vamos compartilhar e vamos testemunhar para as outras pessoas. Então veja, essa parábola aqui, ela enfatiza o testemunho. Nós vamos testemunhar. Agora, a tarefa de fazer a separação do joio e do trigo e de definir o rumo de cada um deles não é nossa, mas ela é do patrão, ela é do Senhor da vinha, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus. E por último, para terminar, a coisa mais linda dessa parábola, assim, o grande objetivo de Deus. Nós vemos no versículo 30, no final, depois colham o trigo e ponham no meu celeiro. E o último versículo, 43, então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. O objetivo de Deus é trazer de volta aquela que é a coroa da sua criação, aquela que é a menina dos seus olhos, que é o ser humano. Essa parábola mostra o quanto Deus quer que nós estejamos com Ele, na sua plantação, na sua lavoura, que é a sua igreja. E o quanto Ele quer ter cada um de nós depois com Ele no seu celeiro, né? No céu, na bem-aventurança eterna. Isso se destaca muito nesse texto. Isso mostra assim, o amor infinito, o amor incondicional, mostra a graça, a misericórdia de Deus para com o ser humano. Deus vem aqui neste mundo através do seu Filho Jesus e semeia a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia no batismo, na palavra, na Santa Ceia, e com isso Ele quer que nós estejamos com Ele, recebendo a sua graça, a sua misericórdia, produzindo os frutos que são frutos que Ele produz e realiza em nós. E assim Ele quer nos levar até o fim da vida, para que nós estejamos com Ele no céu. Meus irmãos, temos o privilégio então de caminhar com essa fé, com essa certeza, e poder olhar para os outros, não para emitir juízos e julgamentos, não para fazer qualquer ação para tirá-los da igreja. Nosso trabalho sempre deve ser de trazer pessoas, de colocá-las em comunhão com a palavra, com o batismo e com a Santa Ceia, orar pelas pessoas, apoiar as pessoas. E Deus, no final dos tempos, Ele saberá quem deverá ir para o celeiro eterno e quem deverá ir para o fogo eterno. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus para conduzir os seus filhos e filhas para a vida eterna. Que você possa continuar refletindo sobre esse texto, que você tenha uma semana muito abençoada e que você se sinta sempre muito bem acolhido, muito bem integrado na Igreja de Jesus aqui neste mundo. Um forte abraço e até a próxima semana com o nosso próximo programa. Tchau, tchau.